paz, meus irmãos. Nós vamos estar falando hoje sobre o terceiro Pentecostes. Falamos do primeiro Pentecostes em Atos, capítulo 2. Depois falamos do segundo Pentecostes em Samaria, capítulo 8. E agora o capítulo de número 10, quando Pentecostes é derramado na região de Cesareia. Então eu queria ler com os irmãos Atos, capítulo 10, versículo de número 44. Atos, capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Vamos ter uma palavra de oração antes da exposição da palavra de Deus? Pai, nós agradecemos muito ao Senhor e rogamos que o Senhor nos ajude na compreensão das Sagradas Escrituras, que o Senhor nos encaminhe e nos ensine, e que possa, sobretudo, falar ao coração de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo essa palavra. Nós te pedimos, em o nome de Jesus, o nosso Cristo. Amém. Amém. Diz que lá por volta de 1800, 2 vendedores foram encaminhados a vender sapatos numa região distante. E ao chegarem lá, provavelmente uma região da África, o primeiro vendedor escreveu uma carta ao dono da fábrica de sapatos dizendo: as perspectivas para a venda de sapatos aqui nesse país é absolutamente negativa, porque todo mundo aqui anda descalço. O segundo vendedor, por sua vez, escreveu uma outra carta, ele estava no mesmo país, numa outra região, dizendo assim: as perspectivas de venda de sapato aqui são fantásticas, porque todo mundo aqui anda descalço. São duas perspectivas acerca de um mesmo fato, só que um era esperançoso, viu com bons olhos, quando percebeu que ninguém usava sapatos, ele disse: ok, aqui é o lugar ideal para vendas. E o outro pessimista, quando olhou o povo descalço, sem sapato, disse: aqui não tem jeito, aqui nós não vamos vender absolutamente nada. Com qual perspectiva você tem olhado para o mundo? Uma coisa eu sei: independente da sua perspectiva acerca da realidade, independente da sua visão, da sua, como eu falei, perspectiva, seja ela qual for, uma coisa eu tenho certeza: Deus sempre tem a melhor perspectiva para mim e para você. Deus sempre tem uma perspectiva boa, agradável e perfeita, segundo a sua vontade. Independente do que você e eu estamos vendo, independente de como nós enxergamos a realidade, uma coisa é certa: Deus está constantemente nos abrindo os olhos, dando-nos uma nova visão, uma nova perspectiva, a partir do derramamento do seu Espírito Santo. A partir do derramar do Espírito Santo, dos vários Pentecostes, dos vários enchimentos, das várias situações, Ele vai nos guiando a enxergar cada vez mais profundamente e destruindo, desmantelando, quebrando toda aquela nossa visão, muitas vezes preconceituosa, muitas vezes separatista, muitas vezes os muros da separação precisam ser destruídos, derrubados,
pelo poder do Pentecostes, pelo poder que há no Espírito Santo, que nos ajuda a enxergar a realidade de uma outra maneira. E por que eu estou falando isso? Se você está com a sua Bíblia aberta, lá em Atos, capítulo 2, a história vai contando acerca de dois homens, Pedro e Cornélio. Um apóstolo Pedro, pregador, outro centurião a serviço de Roma. Um servindo o reino de Deus, outro servindo ao Império Romano, ao exército invasor. Um tendo a palavra como espada, outro tendo a espada como palavra. Um levantado pelo próprio Cristo, outro levantado por Roma, pela corte romana como centurião. Um em Jerusalém, outro em Cesareia. Um considerado pela religião puro, outro considerado impuro. Se perguntassem a você qual a possibilidade desses dois homens em lugares distantes, com pensamento opostos, se converterem e tornarem-se irmãos, qual seria a possibilidade? Certamente você responderia: a possibilidade desses dois homens se encontrarem, se conhecerem, dialogarem e se tornarem irmãos, eu diria que é zero, impossível. Você ainda poderia acrescentar dizendo: olha, a possibilidade de Pedro e Cornélio se tornarem irmãos e trabalharem juntos para uma mesma causa, motivados por um mesmo Senhor, em prol de um mesmo reino, seria a mesma possibilidade de um palestino se casar com um judeu. Um palestino radical andar a ponto de chegar a casar com uma judia também fundamentalista radical. Ou poderíamos dar um exemplo bem brasileiro, um corintiano fanático chegar a um acordo com um palmeirense sobre qual dos dois é o melhor time. Ou ainda um bolsonarista andar na Paulista de mãos dadas com um filiado ao PSOL, radical fundamentalista de esquerda. Não existe nenhuma afinidade, não há nenhum acordo entre os dois. Pedro e Cornélio servem a senhores diferentes, a reinos diferentes, convicções diferentes, visões diferentes, perspectivas completamente antagônicas. Aliás, eles não têm nem o porquê se encontrarem. Não há razão para Pedro e Cornélio estarem juntos, a não ser num confronto, talvez, num duelo, num embate. Imagine a cena. Volte comigo um pouquinho lá na Palestina do século I, uma das ruas ou das praças da Palestina. Pedro se levanta e começa a pregar as boas novas do Evangelho, falando que Jesus Cristo é o Senhor, como está aí registrado no capítulo 10 do livro de Atos. Aí no meio da pregação ele escuta um barulho, um tumulto, é um exército, soldados romanos chegando e gritando: chega de bagunça, para com esse negócio, chega dessa palavra. Quem é o responsável por esse tumulto? E alguém lá de longe aponta para Pedro dizendo: é aquele homem ali, talvez de barba, chamado Pedro. Eles pegariam Pedro, amarrariam Pedro e o levariam para a prisão. E quem é que está comandando esses soldados? Cornélio, centurião. Seria a única chance possível deles se encontrarem, lá no meio da pregação de Pedro, levando Pedro para a prisão. Não haveria outra razão. Humanamente, e eu quero frisar isso, humanamente não haveria razão para eles se encontrarem. Mas lembre-se de uma coisa: há um Pentecostes acontecendo no mundo. Há um Pentecostes se movendo naquela região. Há uma mensagem de Deus potencializada pelo seu poder, derramado no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Sendo assim,
Quando temos a convicção e a certeza de que o Espírito de Deus se move, significa que o extraordinário de Deus é capaz de mudar, de alterar, de transformar situações. Deus está se movendo pela terra, como se moveu nos dias de Pentecostes. O impossível para os homens é possível para Deus, como disse Jesus aos discípulos, depois que um jovem rico se recusa a abandonar toda a sua riqueza. Deus diz, quando interpelados pelos discípulos, se caso fosse assim, ninguém poderia entrar no reino dos céus. E Jesus diz, o impossível dos homens é possível para Deus. Em Lucas 1,37, Maria, ao saber que estaria grávida, ela diz, mas como isso ocorrerá? E a Bíblia diz, porque para Deus não haverá impossíveis. O próprio profeta Jeremias, no capítulo de número 32, ele diz, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Quem está se movendo sobre a terra é o Deus das possibilidades extraordinárias. O Deus dos impossíveis está vivo e atuante no planeta Terra. Milagres acontecem. Porém, se me permitem, particularmente, eu tenho visto a cada dia que o maior dos milagres não é uma cura extraordinária, fazer chover, abrir os céus e fazer chover, ou fazer parar de chover. Mas o maior dos milagres, isso registrado em Atos, capítulo de número 10, é o Espírito Santo derrubar os muros que nós erguemos ao longo da vida, as resistências, a transformação de paradigmas, velhas estruturas. O mais impossível que poderia ocorrer é o Espírito Santo trabalhar tanto na vida de Pedro como na de Cornélio, derrubando estigmas, preconceitos, velharias, transformar a sua mente para aquilo que Deus estava realizando. Deixa eu ver se você entendeu. O grande milagre de Pentecostes é derrubar esses muros, esses preconceitos e essas resistências que nós construímos ao longo da existência. Por parte de Cornélio, ele tem que perceber, compreender, entender que, apesar dele ser um bom homem, apesar dele ser um homem que ajudava os necessitados, apesar dele ser temente a Deus, apesar de tudo que ele tinha e fazia de coisas boas, faltava algo a ele. Se você estiver com a sua Bíblia, veja Atos, capítulo 11, versículo 13. Olha como, apesar de Cornélio ser esse homem bom, temente a Deus, boa reputação, ser alguém que ajudava os necessitados, lá no versículo 13 de Atos capítulo 11, quando Pedro está se justificando, esclarecendo, explicando aos discípulos em Jerusalém por que o Espírito Santo foi derramado entre os gentios, ele disse assim: ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Pedro está explicando aos discípulos em Jerusalém o que Cornélio, gentil, contou a ele. Ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe disseram: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Cornélio tem uma visão, esse homem temente a Deus tem uma visão. E o anjo lhe diz para chamar Simão.
para que pudesse ir até Cesareia, para que pudesse dizer palavras as quais ele ainda não conhecia. Percebe? Cornélio poderia dizer: eu sou um homem bom, eu sou um homem temente, e dar todo o seu bom currículo ao anjo. Mas Deus tinha palavras para Cornélio, a fim de que Cornélio fosse salvo. Lembra que eu falei no começo? Há sempre algo mais. Há sempre uma expectativa nova. Há sempre algo acontecendo, porque o Espírito Santo de Deus está se movendo. Da mesma forma, Pedro, sua atitude de resistência para com os gentios. Se você estiver com a sua Bíblia, veja Atos, capítulo de número 10. Ele tem uma visão, e essa visão, um lençol, desce dos céus, e no versículo 12 diz que contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e uma voz vem do alto e diz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas veja a reação de Pedro: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma que seja comum e imunda. E no versículo 15, vem uma chamada de Deus, dizendo: o que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. Ao que Deus purificou, não chame de imundo ou comum. Isso acontece por 3 vezes. O Espírito Santo derrubando as resistências de Pedro, os muros, os preconceitos. E Pedro dizendo: não, eu sou um homem de bem, eu sou um homem religioso, eu sou um homem que obedece à lei, citando Levíticos capítulo 11. E Deus dizendo: não, Pedro, você precisa começar a enxergar a vida a partir de uma outra dimensão. Não chame de impuro, não rotule, não qualifique. Quando a visão de Deus encontrou esses 2 homens, essa visão tem que quebrar as barreiras, a fim de uni-los, a fim de que eles sejam irmãos. O derramamento do Espírito Santo faz com que nossa percepção de mundo seja mudada, alterada acerca das pessoas, acerca dos rituais religiosos de pureza ou impureza. Ele vai mudando. Como isso é difícil, complexo. Eu diria só mesmo um milagre para alterar a nossa perspectiva acerca das pessoas, acerca do mundo, acerca da religião. Não somente deles, como também daqueles 6 irmãos. Você pode ver isso lá em Atos 11, versículo 12 e também 18. Você vai perceber que outros irmãos, 6, Pedro diz, estavam junto com ele. E ali ele fala no final do capítulo de número 11, ele diz uma coisa interessantíssima no versículo 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo... Quem está dizendo isso? Os discípulos que ouviram acerca do que Deus fez em Cesareia na casa de Cornélio. Eles entenderam, Pedro explicou que agora o Espírito Santo é dado também aos gentios. Não é algo reservado apenas aos judeus. Não é somente a um povo, mas Deus quer que muitos venham a conhecer esse poder do Espírito Santo, esse poder transformador do Evangelho. Como foi difícil convencer os judeus, e nem todos se convenceram. Muitos judeus resistiram, chamaram de impuro, chamaram de coisa comum, disseram que não fazia sentido. Como é difícil mudar a nossa mentalidade.
o nosso pensamento acerca de algumas coisas. Porque nós vamos nos considerando isso ou aquilo. Nós vamos achando que aquele não pode ser ouvido, aquele tem que ser rechaçado, aquele não presta, aquele é comum, aquele é contaminado, aquele... E nós vamos o tempo todo rotulando e construindo esses arquétipos na nossa cabeça, esses modelos de quem é e de quem não é, de quem presta e de quem não presta, de quem pode e de quem não pode, de quem é puro e de quem é impuro. E só mesmo um derramar do Espírito Santo pode alterar isso que está na nossa mente e cravado no nosso coração. Como é difícil, só mesmo algo extraordinário de Deus. E ainda no versículo de número 18, como eu estava lendo, eles dizem, os discípulos, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento é uma mudança de rumo. O arrependimento é uma mudança de sentido. O arrependimento é quando nós estamos indo para uma estrada. E aí nós nos arrependemos porque entendemos que aquela estrada não conduz à vida. E aí nós tomamos uma outra estrada, um outro rumo, um outro caminho, que esse sim conduz à vida. Tanto Cornélio, principalmente Cornélio, mas também Pedro. Cornélio tem que entender que, de alguma maneira, não é porque ele é bonzinho. E Pedro tem que entender, não é porque ele foi escolhido que ele é puro e todo o resto impuro. E só mesmo um Pentecostes para nos ajudar a pensar sobre isso. E uma segunda e última lição que eu queria passar para os irmãos aqui. É que Deus tem esse derramar. Deus deseja derramar o Espírito Santo, um Pentecostes, no meio do seu povo. Mas, de uma outra maneira, por um outro lado, nós necessitamos também buscar isso. Eu sei que parece um pouco controverso, isso é muito polêmico, até onde Deus age, até onde o homem age, até onde vai a atuação de um, até onde vai a atuação do outro. Mas, por exemplo, se você for ler lá em Mateus, capítulo 7, o próprio Senhor Jesus vai incentivar a gente a pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque o que busca, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou, por exemplo, no livro de Josué, Deus deu a terra, é promessa de Deus, mas, por outro lado, o povo precisa lutar, o povo precisa conquistar. Ou, por fim, na ressurreição de Lázaro, Deus, é verdade, através de Jesus, irá ressuscitar Lázaro. O poder da ressurreição da vida está em Cristo, mas os homens tiveram que retirar a pedra. E eu queria ver com os irmãos quais foram as atitudes que Cornélio teve, esse homem piedoso, temente, ele teve no sentido de buscar isso de Deus. Assim que ele tem essa visão, assim que ele recebe uma mensagem do alto, como você está recebendo agora uma mensagem da palavra de Deus, qual foi a sua reação? A primeira está lá no versículo 3 do capítulo 10. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando neles os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? Veja, ele reconhece quem está trazendo a mensagem. Ele reconhece a visão, ele discerne a visão. Não é qualquer visão,
Não é que Cornélio tenha comido muito à noite, foi dormir e teve um pesadelo. Esse homem é temente a Deus, ele é sensível. Essa sensibilidade de reconhecer quem nos fala. Esse discernimento de saber que é o pastor das ovelhas que está falando. É o Senhor de toda a terra, por isso ele pergunta: pois não, Senhor, o que é, Senhor? O que o Senhor tem a dizer? E o anjo diz: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cornélio, todas as vezes que você orava, essa oração subia aos céus e eu ouvia essa oração. Cornélio, nenhuma das tuas orações caiu por terra. Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações. Não só as tuas orações, mas todas as vezes que você se propôs a ajudar os necessitados. Todas as vezes, Cornélio, que você não só orava, mas também dava o pão a quem necessitava. Levava uma roupa para alguém que precisava ser aquecido. Cornélio, todas essas obras, todas essas esmolas, toda essa ajuda subiu aos céus. Nenhuma delas foi esquecida. Toda vez que você oferecia alguma coisa aos necessitados, Deus estava vendo e ouvindo a sua oração. Cornélio busca, Cornélio deseja, Cornélio ora, Cornélio se aplica a realizar a obra de Deus. E é isso que o anjo fala no versículo 4 do capítulo 10. Disse: olha, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória. Ou seja, ficaram registradas diante de Deus. Mas não só isso. No versículo 5, o anjo diz para que ele envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Diz que imediatamente, logo no versículo 7, ele se retirou e ele obedece. Porque não adianta só ouvirmos, não adianta só discernirmos, nós temos que obedecer. Nós ouvimos o que Deus requer de nós. Nós discernimos que é a voz de Deus, mas eu tenho que praticar. Eu tenho que pôr em prática, eu tenho que fazer com que aquilo vire vida. Em outras palavras, eu obedeço. Quantas vezes ouvimos, mas pouco obedecemos. Assim que Cornélio ouviu a mensagem do alto, ele obedeceu e foi chamar a Pedro. Ele não questionou, ele não contra-argumentou, ele não disse por quê, para quê, ele não diz nada acerca de recursos, ele simplesmente obedece. E de alguma forma sobrenatural, quando os mensageiros trazem Pedro, quando de alguma maneira extraordinária os mensageiros vêm, o Pentecoste acontece. Ele ouve, ele obedece, mas ele vai mais além. Veja no versículo de número 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Veja a recepção ao mensageiro que traz a mensagem. Quando eu lia isso, eu achei algo assim, Deus falou muito ao meu coração, a maneira como eu tenho recepcionado a mensagem que o mensageiro traz. É claro que Pedro não vai aceitar a adoração, porque a adoração é só a Deus, mas era uma maneira de demonstrar, de Cornélio mostrar a Pedro o desejo de ouvir aquilo que Pedro tinha a dizer. Quantas vezes ouvimos uma mensagem se distraindo com outra coisa, brincando,
não dando à mensagem o valor que lhe é devido, não compreendendo essa mensagem como palavra de Deus. Quantas vezes num culto Deus fala com a gente? Quantas vezes no meditar da palavra, na oração, Deus fala, aquilo nos empolga, mas de alguma maneira não tem fôlego para a próxima semana. É momentâneo, passageiro, instantâneo. E aquilo, e a promessa que você tinha, irmão? Nós não damos a receptividade, a honra à palavra. Talvez por não crermos que seja a palavra, ou banalizamos, é só mais uma palavra. Seja como for, Cornélio recebe o Pentecostes em sua casa, porque ele recebe com temor e tremor a mensagem que o mensageiro está trazendo. Não só isso, no versículo de número 33, portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Há uma disposição, não só dele, Cornélio, ouvir a mensagem, mas ele reúne toda a sua família. Ele reúne todos aqueles que estão ao seu redor. E ele diz, nós estamos aqui reunidos esperando para ouvir a palavra que você tem a nos dizer. Sabemos, Pedro, que você vem da parte de Deus e tem uma palavra. E eu não podia guardar isso só para mim. Eu não podia represar essa palavra, porque eu sei que é palavra de Deus, e por ser palavra de Deus, é uma palavra que abençoa muitos, é uma palavra abençoadora. Então eu quero reunir o máximo de pessoas possível para ouvir o que você tem a dizer, Pedro. Pedro, fale, estamos aqui todos na nossa confraria, estamos todos aqui entre amigos. Eu chamei os amigos da escola, eu chamei também os parentes, eu chamei a família, eu chamei todos aqueles que eu pude encontrar, para que pudessem ouvir isso que você tem a dizer. Meus irmãos, minha querida irmã, eu não tenho dúvida que Deus deseja promover muitos encontros a fim de restabelecer a harmonia entre os homens de boa vontade. Eu não tenho a menor dúvida que Deus deseja nos levar a vários lugares, a Samarias, a Cesareias, até os confins da terra. Porém, nós precisamos pedir que Deus nos ajude a quebrar as inúmeras resistências do nosso coração. Os muros que levantamos, e que Ele nos dê resiliência, ou seja, capacidade de olhar para a diversidade, se adaptar à diversidade e superar as crises e as mudanças que ocorrem na nossa vida. Em outras palavras, que Ele nos dê perseverança em crer. Tenho para mim que Deus tem um Pentecostes a derramar nesses dias. Um mover do Espírito Santo que desmantele todas essas estruturas que dividem o nosso país. Mas não só do nosso país, mas de dentro do nosso coração. Preconceitos, divisões, defesas. Quantas vezes utilizamos as redes sociais para levantar muros, barreiras, preconceitos, intrigas, conflitos com o outro, porque nós rotulamos o outro disso ou daquilo. E com isso nós paramos de testemunhar, de reunir pessoas, de aglutinar gente, de chamar pessoas para perto e sobrepor, aceituar a mensagem, a palavra da vida eterna. A mensagem que irá
levar uma pessoa, um homem, uma mulher, à vida eterna ou à perdição eterna. Essa resistência precisa ser derrubada e a perseverança, a palavra da vida, ser nomeada. E eu quero terminar com uma história, porque certamente valerá a pena. Que um cristão cheio do Espírito Santo distribuía panfletos numa esquina. E por vários anos ele distribuía panfletos, mas ele não via nenhum resultado, absolutamente nenhum resultado. E aí ele desistiu e disse: chega, eu acho que o meu tempo já terminou, eu não estou vendo nenhum resultado, não estou vendo acontecer nada, isso aqui poderia ser diferente. E ele foi embora. Depois de 2 anos, por um acaso, ele está passando na mesma esquina. E quando ele está passando na esquina, ele encontra um homem distribuindo panfletos. E aquilo lhe chamou a atenção. E ele começou a puxar conversa com esse que distribuiu o panfleto, e disse: faz tempo que o senhor está aqui? Ele disse: não é tanto tempo, mas eu estou aqui há mais de 1 ano. É mesmo? E o que? Eu estou distribuindo panfletos, porque é uma mensagem a ser proclamada, e quem sabe alguém... E aí ele se interessou e disse: mas como é que foi que aconteceu? Ele disse: sabe, há alguns anos atrás, eu passei por essa mesma esquina, e havia um homem aqui distribuindo um panfleto. Eu peguei aquele panfleto, não dei muita bola e fui para casa. Mas lá pelas tantas, eu fui no bolso da minha camisa, eu lembrei do panfleto e comecei a ler. Aquela palavra mexeu comigo. Aquela palavra falou comigo de tal maneira que na mesma hora eu ajoelhei, comecei a clamar, a pedir, e veio, hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que me encheu naquela noite. E aí, numa outra semana, eu voltei para agradecer aquele homem que distribuía panfletos, mas eu não o vi mais. E aí eu comecei a voltar diariamente e não encontrei mais aquele homem que diariamente ele distribuía panfletos. E eu disse: deve ter acontecido alguma coisa com ele, eu preciso tomar o lugar dele. E eu estou aqui há quase 2 anos, distribuindo panfletos, porque eu quero crer que esses panfletos, a palavra contida nesse panfleto, pode mudar vidas, assim como eu tive a minha vida transformada. E aquele homem começou a chorar e disse: eu sou esse homem. Obrigado porque você trouxe de volta a esperança. Obrigado porque você reacendeu a chama que estava quase que morta. Obrigado por você perseverar. E eles se abraçaram, oraram. E daquele dia em diante, existiam 2 homens naquela esquina, distribuindo panfletos. Foi assim que aconteceu com Pedro e Cornélio. Cornélio agora se torna um pregador do Evangelho, porque ele recebeu o poder do Espírito Santo. Meu desejo é que o mesmo aconteça com você. E eu quero orar por você agora, para que esse Pentecostes seja derramado no seu coração, a fim de derrubar todo muro, todo distanciamento entre pessoas, toda mágoa, toda amargura, tudo aquilo que separa você do seu próximo, seja ele quem for. Se você estiver me ouvindo agora e Deus falou com você, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e, como Cornélio, abra o seu coração e diga: Deus, eu quero ouvir a tua voz, como Cornélio ouviu a palavra da boca de Pedro. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço por esse irmão e por essa irmã, que o Senhor possa derramar uma unção sobrenatural, extraordinária, sobre a vida dela, sobre a vida dele. O Senhor traga à memória quem são os Cornélios,
Quem são aqueles que ele precisa juntar em sua casa, a fim de ouvir essa mensagem poderosa do Evangelho? Para tanto, enche-os do poder do Espírito Santo, que derruba esses muros, que destrói as barreiras de separação, a fim de que a glória, a honra e o louvor sejam todos dados ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.